Olá, eu sou o Roberto Coelho, você está em um lugar e suas histórias. Vem para cá, vamos aprender um pouquinho aí de uma parte da cidade de São Paulo. Parque do Ibirapuera. Olha as fotinhos antigas dele aí, está colocado. Distrito de Moema. Ali em 1890, as terras do Ibirapuera eram consideradas devolutas, ou seja, não era de ninguém. No ano de 1916, os terrenos que faziam então parte do antigo Rocio da cidade, conhecido também como Várzea de Santo Amaro, ou então Várzea do Ibirapuera, passaram a compor ali o perímetro municipal. Antes da primeira menção de construção do parque, o então prefeito Washington Luiz, que seria um dia presidente da República, propôs a divisão em lotes de uma área de 990 mil metros quadrados, na várzea do Ibirapuera, no intuito, então, de desenvolver os arredores ali. O loteamento de 1918 vai dar origem ao que hoje é o bairro do Jardim Lusitânia, sabia? Bem, em 1926, assume a prefeitura de São Paulo José Pires do Rio, e junto com ele a intenção de construir, então, um parque, pleno coração da cidade, dizia ele, né? Em seu relatório ali anual, ele descreve com entusiasmo a localização estratégica daquele novo parque, com uma importância quanto à higiene da população urbana, né? Então, essa chácara do Ibirapuera se prestava admiravelmente, então, à construção de um jardim, de um parque, como se fosse, então, o Hyde Park de Londres, ou então o Bois de Boulogne de Paris. Muita pretensão, né? Chique ele, não? Durante todo esse mandato do prefeito Pires do Rio, ele desempenhou na aquisição de terras e na construção do parque, sendo então as primeiras atividades destinadas ao viveiro de plantas municipal, que foi então transferido para lá em 1928. Estava na Luz, no Parque da Luz. Em 1929, foi identificada, então, a primeira grande proposta urbanística para aquele parque, autoria, então, do arquiteto paisagista Reinaldo Diemberger, que buscou uma ideia estética, artística para um parque popular, que poderia, então, oferecer, propondo, então, extensos gramados, alguns jardins articulados ali com caminhos variados numa perspectiva. Então, queria colocar ali alguns edifícios destinados a lazer, ao esporte. Foi uma primeira proposta, não é? O que veio na seguinte? Bom, mas é com o prefeito, então, Godofredo Teixeira de Silva Teles, o Silva Teles, que surge, então, o primeiro grande projeto mesmo do parque. Olha aí, 1932. As coisas andam bem aqui, né? A gente começa em 1800, lá em 1900, quem sabe a gente tem um parque, não é assim? Então, previa ali a substituição do hipódromo, que ficava lá na Moca, para, então, os terrenos do Ibirapuera. O autor desse projeto é o mesmo Reinaldo Diemberger. E a proposta, então, de 1929, mudada para 1932, a ideia de 1800, mudada de novo, ou seja, vai, volta, vem, o projeto está lá, tá bom? O projeto se concentrava na, então, disposição de atividades de esporte, diversão, cultura, dentro de um conjunto de logradouros com bosques, passeios, ruas, caminhos, lagos, avenidas, deixando, então, clara a instalação da hípica paulista naquele lugar, o Jockey Club. O projeto respeitou as obras já em andamento do parque, considerando, então, uma prioridade para a prefeitura, destinando, então, o parque, propondo um conjunto principal com piscinas, cassino. Imagina, o Ibirapuera era para ter cassino, praças circulares, jardins de rosas.
Em dezembro de 1934, o Manuel Lopes de Oliveira Filho, todo mundo conhece ele como Manequinho Lopes, tá? Encaminhou, então, ao prefeito, agora o Fábio Prado, uma solicitação pedindo terreno com o viveiro municipal que estava ali, destinado desde 1928, relatando, então, sua grande indignação por conta da nova transferência, em função da construção do parque. Vai, e o viveiro, como é que fica, né? Pois é. Os preparativos para a festividade, então, dos 400 anos da cidade de São Paulo começaram a se articular ali em 1948, quando foi, então, instituída uma comissão dos festejos do quarto centenário da cidade de São Paulo. Então, em 1948 até 1951, vários decretos acabaram moldando a comissão, mudando a comissão, diante da diversidade de responsabilidades. Tinha como uma importância determinar como os acontecimentos da festividade iam acontecer. O local das comemorações podia ter sido em Interlagos, podia ter sido na cidade universitária, podia ter acontecido na Marginal Pinheiros, poderia acontecer, então, no Parque do Ibirapuera. Pode? Pois é. A escolha da região do parque partiu, então, do Francisco Matarazzo Sobrinho, aquele da Bienal, em 1951. Ele acreditava que a cidade se desenvolveria ali para o lado do Ibirapuera. Então, o Cristiano Stockler, membro dessa subcomissão, formaria, então, os festejos do quarto centenário, uma proposta ao, então, governador do estado, ao prefeito da cidade de São Paulo, e contratar, então, o serviço de uma equipe de arquitetos que tinham que ser paulistas, quarto centenário, 1932, Revolução Constitucionalista, os arquitetos vão ser paulistas. Certo desse ideal, então, São Paulo tem que comemorar o quarto centenário com concreto armado, e era importante isso, né? Pois é. O plano de urbanização da Prefeitura Municipal, em 1948, apresentava um projeto para o Parque do Ibirapuera, ainda com resquícios das propostas urbanas anteriores, respeitando as áreas pertencentes ao viveiro do Manequinho Lopes. As obras, então, seriam realizadas nas terras de posse da prefeitura. Então, o projeto ali naquela época foi chamado de melhoramentos do parque. Divididos, então, em 3 partes aí, para a gente entender um pouco isso. O primeiro plano de conjunto, o outro era um projeto de unidades e o outro era a execução das obras. Apenas a primeira etapa foi realizada pela equipe de arquitetos paulistas. Desvinculou a atuação da equipe de planejamento e o Francisco Matarazzo, então, convida quem? O arquiteto Oscar Niemeyer, para, então, elaborar o projeto do parque. O arquiteto, sua equipe, composta por Hélio Shoa, pelo Eduardo Knissi e pelo Zenon Lutufo, né? Grandes personagens. Também teve a colaboração do Gauss Stilita e Carlos Lemos, que aceitaram, então, o convite. Iniciaram, então, os estudos para a construção do parque, então, em 1952. Então, pegando as datas aí, estão olhando isso. A primeira proposta apresentada do parque, a cada edificação permanente, com técnicas modernas de construção, então trazia uma ideia de puras e exatas, né? A demolição de alguns edifícios após as comemorações ali, inclusive, era para ser derrubada a marquise. Causou um pouco de inviabilidade para o projeto. Não foi aceito pela comissão, que comentou, nós vamos gastar dinheiro para construir tudo isso e depois vai destruir tudo isso. Então, vamos lá. O conjunto arquitetônico entrava, então, com edifícios do planetário, passava, então, a poder ter um outro uso, chegou a se pensar até em fazer um restaurante ali, né? A marquise, então, acabou diminuindo de tamanho, mas de forma a permanecer no lugar. As propostas de construções permanentes foram as que se realizaram de fato. Recebe também projetos paisagísticos do Burle Marx,
há uma lenda aí que o Burle Marx queria colocar plantas e árvores, e o Oscar Niemeyer queria pedras, pedregulhos e áreas livres, e os dois brigavam. Mas, ao que se passa, era uma lenda. Mesmo com a revisão dos pedidos todos da comissão, o auditório, a entrada principal, não foram construídos. Sabe por quê? Faltou verba. Foi esse conjunto proposto, então, por Niemeyer e a sua equipe, unindo com outros projetos, entre eles o tal do Burle Marx, que formaram, então, em 1954, o Parque do Ibirapuera e a comemoração do 4º centenário da cidade de São Paulo, e que permanece até a atualidade. É isso aí. Um lugar, suas histórias. E hoje nós fizemos um passeio pelo Parque do Ibirapuera. Nas quartas-feiras eu falo sobre ruas da cidade de São Paulo. Nas sextas-feiras, uma cidade do Brasil. Se você gostou, dá o seu gostei. Se você não gostou, dá o seu não gostei. É o like e o dislike. E se você achou legal, passa para os amigos, pede para assinar o canal, se registra aí, entra, você recebe lá o sininho e você sabe que tem mais uma publicação nossa. É isso aí. Um feliz ano novo e vamos em frente.